que existia no homem. Quando o homem foi criado, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que é isso? O homem, ele foi criado um ser capaz de amar, como Deus é capaz de amar. O ser humano foi criado como Deus, um ser capaz de ter discernimento, inteligência, sabedoria. O homem foi criado um ser com moralidade, como Deus. O que é moralidade? Senso de moral, de correto, de errado. O homem foi criado o quê? Com desejo de fazer o bem, o que é correto. Por quê? Porque Deus é o aspecto da bondade eterna. Amém? Ou seja, ele foi criado em santidade, como Deus é santo. Ele foi criado cheio de misericórdia, porque Deus é misericórdia. Então o homem não foi criado onipotente, nem onisciente, nem onipresente, porque esses aspectos são exclusivos de Deus. Deus não dá a ninguém. Mas esses aspectos como amor, discernimento, moralidade, desejo de fazer o que é correto, santidade, misericórdia, são atributos que Deus comunicou, que Deus entregou ao homem. Só o homem tem esse atributo. Os animais não têm esse atributo. Os animais, eles têm somente vida, existência, mas eles não têm consciência. Eles não são capazes de amar como o ser humano ama, com discernimento. O animal, ele não tem a consciência de entender o que é certo e errado, ele vive por instinto. O animal, ele não é um ser capaz de ter santidade, de ter contato com Deus. Não. O animal, quando ele morre, ele perde o fôlego de vida, ele deixa de existir. Ele acaba. O ser humano não. Então o homem tinha os aspectos de Deus nele. Por isso a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem peca, essa imagem de Deus, ela é corrompida na natureza humana. Então o homem não é capaz de amar mais da maneira que Deus deu este amor perfeito com ele. Até o amor, o homem é um amor interesseiro, é um amor corrompido pelo mal. A maldade nas suas formas de amar. Ele não consegue chegar à imagem do amor que existia nele quando era o amor perfeito de Deus, quando ele estava nesse estado. Ele ainda é capaz de amar, mas esse amor está corrompido, está manchado. Tá? Todas as suas atitudes têm a mancha do pecado. Embora ele saiba que algumas coisas são certo ou errado, ele dificilmente segue o que é certo na completude daquilo que Deus quer para ele. Ele sempre é levado a uma moral distorcida. Hoje o homem é cheio de maldade, é cheio de todo aspecto de mal. E até nos seus atos de bondade é uma bondade que não chega a ser uma bondade no grau de perfeição como ele estava lá no Éden. E embora o homem ainda seja capaz de amar, ainda seja capaz de crer em Deus, mas essa imagem de Deus na sua natureza foi corrompida, foi pervertida. Por isso também o homem precisa então de Deus. Quando ele aceita Jesus, ele tem essa imagem restaurada. Só Deus pode restaurar a natureza humana. Só Deus pode tirar este mal da nossa natureza e nos tornar então novamente dignos de ser aceitos por Deus e poder praticar obras boas, ainda que neste mundo não sejam perfeitas, mas que sejam aceitáveis por Deus. Amém? Por isso que quando Jesus chega para Nicodemos, ele fala para Nicodemos: Nicodemos, necessário é para ti nascer de novo. O que é se nascer de novo? É exatamente nascer do Espírito. É o Espírito restaurar essa natureza, limpar essa natureza que está, essa mancha. É como se tivesse uma tinta, né, corrompida, manchada, aquela natureza que Deus deu ao homem. Então quando ele recebe a salvação através de Cristo, é como se ele estivesse nascendo novamente. Aquela natureza dele então é restaurada. Louvado seja o nome do Senhor. Então esses foram os principais, vamos dizer assim, os principais danos ou as principais consequências que recaiu sobre o homem por causa do pecado. Foi, em primeiro lugar, a morte, e em segundo lugar foi a degradação, ou seja, a corrupção da imagem de Deus
que havia nele. Essa imagem não desapareceu por completo, mas ela foi manchada. E só o Espírito de Deus, só o sangue de Cristo, o sangue da nova aliança, somente a fé no Cristo pode nos restaurar essa natureza. Quando então ele restaura essa natureza, então novamente nós temos condições de ter comunhão com Deus novamente. Conhecendo a palavra, nós temos o entendimento de quão perdido o homem está, de qual é a situação do homem diante de Deus. E então nós vamos fazer o possível para mudar essa situação, seja nossa ou seja daqueles que estão próximos de nós. Porque nós sabemos qual é a situação do homem. O homem está perdido, ele querendo ou não, ele acreditando ou não, ele está perdido. E se ele morrer sem Deus, ele vai viver a eternidade longe de Deus, em um mundo de totalmente trevas e sofrimento. Essa é a questão que nós temos que compreender. Essa é a situação do ser humano diante de Deus. O ser humano foi criado perfeito para ter um relacionamento perfeito com Deus, mas ele pecou e se tornou um ser moralmente decaído e que veio a recair consequências de morte e destruição sobre toda a humanidade. E agora ele caminha para a rumo da morte eterna. Mas neste caminho da morte eterna, Jesus entrou na história e interviu. Morreu na cruz e então dá uma nova oportunidade para o homem não morrer eternamente. Mas agora depende dele. Ele tem que acreditar no que Jesus fez por ele e receber. Isso foi graça, que é esse favor merecido. Deus viu o homem perdido e disse: eu vou dar o presente da salvação para ele. Eu não vou querer nada dele. Ele só precisa acreditar. Se ele acreditar que o meu filho pagou o preço do pecado dele, então ele vai receber de volta a purificação pelo sacrifício do meu filho. É por isso que Jesus veio e nasceu como homem. Por quê? Porque ele não podia estar no aspecto divino para pagar o preço pelo homem. Ele teve que nascer, ou seja, ele teve que ser gerado de uma mulher. Jesus ele tinha duas naturezas. Ele tinha a natureza divina, mas ele tinha a natureza humana. Ele era completamente homem. Ele sentia fome, ele sentia sede. Ele foi tentado, porque ele como homem tinha que ser tentado para que realmente ele fosse aprovado ou não. É tanto que Cristo ele é considerado o segundo Adão. Cristo é o Adão que o primeiro Adão deveria ser. O primeiro Adão pecou, o segundo foi perfeito e então conseguiu de volta aquilo que o primeiro perdeu. No primeiro Adão, o ser humano morreu. No segundo Adão, o ser humano tem a oportunidade de viver. O primeiro Adão entregou o que Deus deu a ele ao pecado. O segundo Adão sofreu, morreu pelo pecado da humanidade, mas não entregou a humanidade para o pecado. É por isso que Jesus teve que morrer. Ele não morreu porque ele tinha pecado, ele morreu pelo nosso pecado. A Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. É por isso que a morte tem poder sobre o homem, porque todos pecaram. Então, como o homem pecou, Jesus então levou, mesmo sendo inocente, ele levou o preço do pecado de cada um, que era a morte, e morreu na cruz. Mas quando ele morreu, ao terceiro dia ele ressuscitou. Por que Jesus ressuscitou? Porque a morte não teve poder sobre Jesus. Porque a morte só tem poder onde tem pecado. A morte é consequência do pecado. Então ela só tem poder sobre quem tem pecado. Jesus se deixou matar. É por isso que ele diz assim: ó, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida para resolver. Ele se entregou à morte porque ele estava morrendo, não era por ele, era pelos outros. Então ele estava pagando o preço. E esse preço era para quem? Para Deus. Porque o homem tinha ofendido a Deus. Então, se ele ofendeu a Deus, agora ele era digno de morte. Então ele morre. Como eu disse, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele diz assim: ó, ninguém a toma de mim, eu espontaneamente a dou. E eu dou para depois retomá-la, para depois reavê-la. Então ele morre na cruz. E ao terceiro dia, então, ele ressurge. E então ele toma a autoridade. A Bíblia diz que ele vai no Hades e toma a
chave da morte e do inferno. Agora ele tem todo o poder no céu e na terra. Quem está em Cristo, não há condenação para eles, porque ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Por quê? Porque ele venceu como homem para nos dar a vitória que ele conquistou por nós. É por isso que todo aquele que crê nele recebe a vitória que ele venceu, porque ele é o nosso representante, é o representante da humanidade, é o Adão perfeito que o primeiro não foi. I never met